o avanço da tecnologia, passamos cada vez mais tempo conectados. E, embora isso tenha suas vantagens, também gera uma sobrecarga de informações. Nos expomos a comparações constantes que podem impactar a nossa saúde mental. Mas, afinal, como encontrar equilíbrio e praticar autocuidado em um mundo onde estamos sempre conectados? No episódio de hoje, vou compartilhar insights e dicas para que você possa estabelecer uma relação saudável com o ambiente digital. Bora lá? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora. Meu objetivo com esse podcast é te ajudar a ter uma boa saúde mental, desenvolvimento pessoal e profissional. Hoje vamos falar sobre autocuidado na era digital. Com a internet e as redes sociais sempre ao nosso alcance, a gente passa cada vez mais tempo conectado. E essa conectividade tem muitos benefícios. O fácil acesso a informações, a capacidade de manter contato com pessoas queridas, mesmo estando longe. Mas, ao mesmo tempo, também pode nos expor uma sobrecarga de informações, porque a gente está o tempo todo vendo a vida dos outros, vendo o que o outro tem, o que o outro não tem, o que o outro está fazendo, o que o outro não está fazendo, né? E essas expectativas que são criadas nesse ambiente vão afetar diretamente a nossa saúde mental. O uso excessivo de dispositivos digitais podem criar uma dependência invisível, onde estamos constantemente verificando as notificações, as redes sociais, os e-mails. E esse comportamento constante de checar, ele cria uma ansiedade sutil. Muitas vezes ela passa despercebida. A gente se sente pressionado a estar sempre atualizado, mas essa constante busca por conectividade pode causar um cansaço emocional muito grande e nos distanciar da nossa vida no momento presente. Porque a pessoa que está vivendo aquilo que está assistindo nas telas, ela não está vivendo o que a vida dela tem ali naquele momento. Olha que estranho isso. Cada vez mais as pessoas estão sem essa perspectiva de que estão vivendo. E cada vez mais vendo o que o outro está vivendo lá fora, né? Claro, a gente vai transformar essas expectativas que os outros têm, essas expectativas que nós criamos a partir do assistir os outros, em vários problemas, né? E o uso exagerado das telas, como celulares e computadores, tem sido associado a uma piora da saúde mental de pessoas de todas as idades. Isso não é só eu que estou falando, não. Você vai encontrar vários artigos falando sobre isso. Se você pesquisar do CRP, vão ter coisas falando sobre era digital, principalmente para crianças e adolescentes. Mas aqui eu vou trazer uma informação que eu achei bem curiosa, que foi de uma pesquisa realizada no mestrado da UFMG. Um achado curioso foi que até os idosos estão sentindo medo de ficar sem o celular. Quando a gente olha para as crianças, 72% dos estudos notaram um aumento de depressão ligada ao uso excessivo das telas. Uma das razões para isso pode ser o tempo cada vez maior que a gente passa nas telas desde a pandemia de Covid-19. Seja para o trabalho, seja para o entretenimento, seja para o estudo, tudo foi para as telas. O mundo se tornou digital em um nível absurdo, né? Durante a pandemia, muitos jovens com TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e muitos jovens com depressão, inclusive, se apoiaram nas telas para não se sentirem sozinhos. Mas agora o que a gente está vendo é as pessoas podem ir ao parque, podem ir à praça, pode andar de bicicleta, pode andar de skate, pode brincar de bola, pode brincar de peteca, ela pode fazer tudo o que ela quiser lá fora, né? E ela ainda está dentro de casa com a carinha presa na tela. E as consequências disso, elas têm sido assim, em vários estudos. Eu estou falando aqui do prisma, né, falando do viés da saúde mental, que é a minha linha de pesquisa, mas as nutricionistas estão sofrendo com isso, porque as pessoas cada vez mais sedentárias, né, o pessoal da área de fisioterapia, cada vez mais pessoas com dor na coluna, dor no pescoço, enfim. A gente entende que a distração, né, o lazer via redes sociais ou via
filme, via série, ele existe, eu mesma gosto. Só que a gente precisa estabelecer alguns limites, né? Esse estudo que eu estou comentando com você, da UFMG, ele analisou 142 artigos e acompanhou mais de 2 milhões de pessoas, né? 2 milhões de pessoas de vários países. Então, coisas como adolescentes são os que mais usam telas, isso a gente já sabe, né? Já é mais divulgado, mas a quantidade de idosos que desenvolveram medo de ficar sem o celular. O estudo também serve de alerta sobre como lidamos com as telas e o que consumimos nelas, porque pouquíssimas pessoas sabem fazer filtros de quem está seguindo na rede social, do que está assistindo, ela fica ali simplesmente de forma passiva, rolando a tela e consumindo o que vem, né? E isso é extremamente prejudicial. A gente precisa limitar o tempo de uso, mas também enriquecer o tempo fora das telas, viver essa vida fora das telas e, quando está com as telas, fazer os filtros daquilo que é realmente útil para a gente nelas, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 30% dos adultos se envolvem tanto em jogos que atrapalha as atividades diárias. No Brasil, a gente agora está com outro problema, que é as bets, né? Pessoas que estão vendendo casa, vendendo carro, saindo do trabalho, gastando tudo que tem, que não tem, fazendo dívida para jogar. Então, esses problemas do mundo digital, eles são emergentes, tá? E eles estão cada vez maiores. Os pesquisadores sugerem algumas soluções, tá? Vamos falar sobre elas. O ajustar o tempo de tela, conforme a idade, buscar mais atividades sociais, como saindo de casa, cinema, atividade física, atividade ao ar livre, isso é essencial para diminuir o uso dos aparelhos. Então, hoje a gente vive um mundo tão absurdo que a pessoa às vezes está numa mesa cheia de amigos e só no celular. Não é aquela coisa de pegar o celular e tirar uma fotinha. A pessoa, ela tira foto do que come, tira foto do que veste, tira foto de quem está do lado e não conversa e não olha nos olhos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso tira a presença da pessoa na vida real, né? A pessoa substitui a vida real pela vida digital. E vários estudos indicam que o coeficiente de inteligência, o QI, ele pode diminuir mais cedo se a gente não estimula o cérebro com as atividades que vão exigir raciocínio, que vão exigir psicomotricidade. Então, mesmo nas telas, se houver interação, a gente pode ser estimulado, né? Mesmo na tela, a gente pode pensar, a gente pode fazer exercícios que melhoram a memória, a gente pode fazer estímulo cognitivo ali, de atenção, de inteligência, de pensamentos, né? A gente não precisa ficar só naquelas atividades passivas. Agora vamos às dicas práticas para praticar o autocuidado digital. Já falei uma delas, que é ajustar o tempo de telas, né? Estabelecer os limites saudáveis para as telas. Eu quero até te fazer uma provocação. Se você colocar no papel aí tudo que você fez na sua vida real, né, sem utilização do celular, e o que você fez na vida digital, se você for medir o tempo, qual delas que estão com mais tempo, a vida digital ou a vida real? Faça essa análise aí. Lembre-se que as redes sociais mostram também um recorte idealizado da vida das pessoas, né? A rede social vai mostrar a pessoa bem vestida, vai mostrar a pessoa maquiada, vai mostrar a pessoa na melhor forma do corpo. E isso é uma armadilha, porque você fica comparando o palco dos outros com os seus bastidores. Isso é uma grande armadilha, né? Outra prática importante é criar esses momentos offline. Eu falei durante a nossa conversa aqui que precisa recarregar a mente, momentos com a natureza, momentos de desconexão, momentos de cansar o corpo, correr, suar, cantar, dançar, momento de criar, seja pintura, seja escultura, criar uma coisa nova, arte, né? Atividades como ler livros, clubes do livro, tem gente que faz simulações. Na minha época,
há muitos anos atrás, tinham simulações que a gente lia os livros, cada um lia uma parte, e quando eram aqueles livros com diálogo, a gente até fazia uma espécie de simulação, né, daquele diálogo. Então, isso tudo também ajuda na interação social. Meditar, praticar atividades físicas, exercício físico mesmo, ou passar tempo com os amigos, com os familiares, deixar o celular de lado. Conheço alguns clientes que já estão fazendo o seguinte: eles marcam, né, a resenha na casa deles e deixam uma caixinha para as pessoas colocarem o celular. Então a pessoa já entra, coloca o celular na caixinha, tranca aquela caixinha e só pega na hora de ir embora. Que ideia legal, né? Isso garante que você não vai ficar preso no celular, né? Por fim, esse detox digital, você já ouviu falar? Tem ganhado bastante popularidade. Então, aí já é uma coisa um pouco mais radical, que é a pessoa de fato ficar sem rede social. Então, tem cliente minha que, por exemplo, saiu de todas as redes sociais. Ela hoje usa só o WhatsApp, e-mail e usa só para as coisas. Ela faz esse filtro, né, para as coisas que ela entende que realmente precisa. Ela parou de olhar Instagram, parou de olhar LinkedIn, parou de olhar aquilo que ela entendia que estava fazendo mal para ela. Esse detox também pode ser legal. Você pode começar tirando por um tempo. Eu vou acessar o Instagram só uma vez no dia, ou depois eu vou acessar só no fim de semana, vou estabelecer horário. E vai entendendo aquilo que funciona melhor para você. Estabeleça horário para os usos, né, de dispositivos. Então, definir momentos específicos para as redes, definir momentos específicos para o WhatsApp, tá? Conciliar o lazer digital, como filmes e séries, com o lazer presencial, assim, com a interação social, com a atividade física. Você sempre fala assim, ó, eu estou offline ou estou online agora? E se eu estou offline, eu estou na frente de uma tela, né? Ou eu estou longe de telas? Então, você vai conseguir fazer essa análise. Então, aqui eu te dei várias dicas práticas. Você pode, lembre-se sempre de evitar as comparações. Atividades offline, você pode, né, ter hobbies cada vez mais offline, sem o uso de telas, desativar notificações, às vezes desligar a internet ou guardar o celular numa gaveta no fim de semana, enfim, aquilo que servir para você, aquilo que funcionar para você se desconectar, coloque em prática, porque lidar com a era digital de forma equilibrada é um desafio muito grande, mas é fundamental para a gente preservar a nossa saúde mental. Praticar o autocuidado digital envolve muita coisa, se desconectar de tempos em tempos durante o dia, alguma delas, incluir práticas offline, incluir práticas sociais, incluir coisas que não tem nada a ver com o celular ou com a internet, é extremamente importante. A gente precisa desse equilíbrio online e offline. Ok? Eu espero que você tenha gostado desse episódio, que tenha sido esclarecedor para você. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe com aquele amigo que usa excessivamente as redes sociais. Me siga também nas redes sociais, que uma das coisas que eu falei aqui é que a gente precisa filtrar, né? Aquilo que você sente que não está te agregando, para de seguir. E aquilo que você sente que vai agregar, como as minhas redes sociais, @Sheila de Oliveira Psi, começa a seguir. Toda quarta-feira tem podcast novo por aqui e eu espero que tenha sido útil para você, tá? Um abraço e até o próximo.